Programa Med Saúde, um oferecimento de Embrafarma, inovação e tecnologia para o mercado magistral. Arte Farma, tecnologia em manipulação. Medical Camp, equipamentos e produtos médico-hospitalares. Neomex, o paciente em primeiro lugar. MHV Cardio, cuidando bem do seu coração. Aloysio, não tem como falar de próstata, deixar o Celso embora sem gravar um segundo programa. Com certeza, até é impossível. porque tem tanta coisa para perguntar para o nosso amigo aqui, para trazer para você que está em casa, que não tinha como não fazer esse segundo programa. Então vamos lá. Celso, mais uma vez, muito obrigado. Continuamos falando sobre as doenças da próstata e seu tratamento. E agora eu vou sair um pouquinho do script. Pegando um gancho no que nós conversamos aqui de bastidores, existem muitos tabus, né? Umas receitas de internet, uns negócios que acaba o sujeito achando que ele vai melhorar, ele perde o time de procurar o urologista e acaba se complicando. Então, eu queria que vocês aí em casa ouçam do especialista. Não tem chá de nada, não tem semente de nada que vai resolver isso, né, Celso? Se fosse tão simples assim... Pois é. Bom, mais uma vez eu agradeço a oportunidade, o convite. É verdade, a internet é repleta, né, de conselhos, dicas, né, muitas vezes fórmulas milagrosas, né, que apelam para produtos naturais, né. E as pessoas ficam seduzidas, né, porque você vai utilizar uma fórmula natural, não tem nenhuma química, né? As pessoas pregam, né? Não tem nenhuma química e também isso... não tem efeito. Exatamente, não tem nenhum efeito colateral, só que não traz. Tanto que mas também não tem efeito. Tanto quando as pessoas falam para mim assim de tratamento, mas isso é natural. Eu falo, urânio também é. Pois é, a questão existem medicações comercializadas que tem, vamos dizer, a gente chama em urologia de fitoterápicos, ou seja, são extratos naturais, tá? Essas medicações, elas podem ser prescritas, mas é importante saber que elas já foram estudadas, sendo comparadas com as medicações com princípios ativos, princípios químicos, né? Bioquímicos. E elas foram inferiores a essas medicações, né? Então é por isso. Então, na verdade, a prescrição, quando o médico vai lá e passa uma medicação que a gente coloca aqui, olha, fica de olho, pode ter um efeito colateral, tal. É por quê? Porque realmente ela vai ter uma ação, né? Então, muito cuidado com a internet quando você tem sintomas. Esses sintomas urinários causados por doenças prostáticas, muitas vezes, eles têm uma evolução que os homens eles podem ter períodos de piora e melhora espontâneos, sem usar nenhuma medicação. Então, às vezes a pessoa... Sendo uma armadilha, né, Celso? Exatamente. Equivocadamente, ela acha que ela tomou aquele remedinho e foi ele que ajudou. Porém, na verdade, existe uma flutuação de sintomas nas doenças prostáticas. Isso é uma coisa muito importante. Para vocês terem ideia... Tem estudos que o placebo, né, que a gente fala placebo na parte médica, quando estuda uma substância que não tem nenhuma medicação, mas aquela pessoa que está tomando o remédio, ela não sabe. Tem casos de placebo para doenças de hiperplasia prostática benigna, né, o crescimento benigno da próstata, que alcançou melhora de quase 30%. Você vê o grau da autossugestão então, exatamente. Nesse processo, né? Então, muito cuidado com essas fórmulas mágicas. A gente gostaria que desse certo, né? Mas infelizmente o profissional ele tem hoje em dia todas as informações, o armamentário para saber se você precisa tratar, se você não precisa tratar, se esse sintoma está afetando a sua qualidade de vida ou não, se você tem algum resultado que você precise ser tratado. Hoje em dia nós temos muita informação, né? E a grande dificuldade da internet é o quê? O excesso de informação, mas não tem como uma pessoa que é leiga saber filtrar. Não tem como, não é verdade? Exatamente. E entrando nesse campo dos tabus, que nós já discutimos, a questão do toque retal e tal, existe também
E aí essa pergunta aqui, essa tá valendo 1 milhão ou mais, né? Essa tá valendo 1 milhão de dólares. Sempre temos a pergunta do milhão. E sempre tem uma pergunta do milhão. A cirurgia para o tratamento da hiperplasia prostática benigna pode causar incontinência urinária ou impotência sexual? Como eu falei na nossa primeira conversa, né, na nossa primeira visita aqui, a cirurgia para o tratamento da hiperplasia prostática benigna, a próstata ela não é removida em sua totalidade. É só a parte central da próstata, aquela parte que está obstruindo a saída urinária, tá? Então, via de regra, a parte de potência sexual, né, a ereção do homem, né, ela não é afetada com esse tipo de cirurgia. Isso é importante saber. Então, quando o homem é operado por hiperplasia prostática benigna, que é falado raspagem, retirar a parte interna, fazer um túnel, tem várias formas que o médico procura explicar isso para o paciente. A função erétil, né, a potência sexual não é afetada. Incontinência urinária. Via de regra, nós temos assim técnicas que depende muito do tamanho da próstata, tudo, mas o índice, para vocês terem ideia, de ter algum grau de incontinência numa cirurgia para tratamento benigno da próstata, nas melhores séries de serviços de referência, alcança menos de 0,5%. Realmente. De hiperplasia benigna de próstata. Benigna, né? Quando a gente for falar de câncer de próstata é diferente. Tá. Mas assim, então é importante, e é importante sempre questionar isso para o médico, né? Quando você será operado, né? E quanto menos o homem tiver sintomas importantes, também melhora o resultado da cirurgia. Né? Aquele homem que atrasa para procurar, ele já está tendo dificuldade para urinar, ele já está começando a ter incontinência urinária, isso vai impactar negativamente no resultado cirúrgico também. Então veja, para você que está em casa, muito importante, para você que é homem e que muitas vezes tem algum medo, algum tabu, veja, menos de 0,5% de possibilidade de causar incontinência urinária e não interfere com a potência sexual. Portanto, se você precisa se submeter a um procedimento para hiperplasia benigna da próstata, vá tranquilo, procure um bom urologista, isso não vai afetar a sua performance. Vamos lá, Celso, agora vamos tratar do assunto que é o que causa medo, o câncer de próstata, nesse caso, né? Quando iniciar e como fazer a prevenção? Realmente a doença tem maior destaque, né? Por ser câncer, obviamente, né? O fundamental é a gente fazer a prevenção quando a doença praticamente não dá sintomas, né? Então, como a gente seleciona? Quem tem antecedente familiar, ou seja, pai, eventualmente tios, avós do ramo paterno, eles têm um risco de 3 a 4 vezes maior do que quem não tem esse antecedente na família. Tá? Isso é muito importante. É importante. E essas pessoas então têm que buscar a consulta com o urologista a partir dos 40 anos de idade. Ok? Quem não tem nenhum antecedente familiar, não tem nenhum sintoma, dificuldade para urinar relacionada à parte prostática, deve procurar a partir dos 50, ok? E aí são feitos, tanto numa faixa de idade para um grupo de pacientes quanto para o outro, que eu procurei separar, os sintomas, os exames são os mesmos. A prevenção do câncer de próstata é feita através de um questionário, né, do exame clínico, do toque retal, que é fundamental, e através da dosagem do exame de sangue, o PSA, ok? Então, o PSA é um exame de sangue que ele é específico da próstata. Então, são poucos os órgãos que têm um exame tão específico para entrar numa prevenção, tá? Então, e só o urologista ele vai conseguir saber interpretar se essa alteração de PSA
ela está relacionada a uma suspeita de câncer ou eventualmente a algum outro problema de saúde, até o crescimento benigno da próstata, a hiperplasia, alguma infecção, né? Tem outras coisas que podem alterar esse resultado de exame. Mas então é isso, são a prevenção do câncer de próstata. Na maioria das vezes, se o homem vai nessas faixas de idade que eu falei, ele não está sentindo nada. Então a gente vai conscientizando essa pessoa e ela vai acompanhar com a gente durante todo o restante da vida dela. E aí, ligado a isso, tem algum sintoma que possa levar o homem a suspeitar que ele tem um câncer? Pois é. No câncer de próstata, para vocês terem uma ideia, o toque, por que o toque é importante? Porque pela localização da próstata, igual a próstata, ela fica logo abaixo da bexiga, né? Vamos colocar a bexiga urinária está abaixo do umbigo, a próstata nessa região fica atrás do osso pubis, tá? E à frente do reto, do intestino, da parte final do intestino. Então, quando nós fazemos o toque, a gente consegue palpar toda a superfície externa da próstata. E é um exame fácil de fazer e ele é muito assim confiável do ponto de vista de se eu sentir alguma alteração na textura, na consistência da próstata. O que seria isso? Um endurecimento, um nódulo, um caroço, alguma coisa assim no toque, há uma grande preocupação desse homem poder ter um câncer de próstata. Mas pelo fato de ficar na parte externa da próstata, geralmente não dá sintoma. Muito bem. Ô Celso, como que é feito o diagnóstico do câncer de próstata? Mas aguarde só um momentinho que ele vai responder. Você não saia daí, que o Celso vai responder essa pergunta logo, logo. Fique aí. Voltando aqui com o médico de saúde, com o urologista Celso Heitor e falando aqui para você de casa, principalmente para vocês mulheres que estão aí ao lado do seu marido assistindo o programa, não deixe ele esquecer também de fazer o tratamento e a prevenção da sua próstata. E agora, Heitor, fala pra gente, como que é feito o diagnóstico do câncer de próstata? O diagnóstico do câncer de próstata, ele é feito através de biópsia, tá? Então isso já é um termo bastante familiar, né, para as pessoas, né? Você chamou a atenção das esposas, né, que elas têm uma importância muito grande em mobilizar o marido, né, parceiro, para ir até o médico. Isso é super frequente, geralmente, principalmente nos meses de campanha, as consultas são, na maioria das vezes, agendadas pelas esposas, por marido. As secretárias falam isso pra gente. Sim. Então é muito importante a participação feminina nisso. E eu falei isso por quê? Porque as mulheres, eventualmente, faz a prevenção da mama, às vezes tem que fazer uma biópsia, às vezes tireoide, faz uma biópsia, e na próstata não é diferente. Quando que nós indicamos a biópsia de próstata? Quando na avaliação de prevenção ou toque retal mostrou alguma alteração, ou o PSA veio algum valor elevado, tá? Existem, como eu falei no primeiro bloco, de algumas situações em que o exame de sangue PSA, ele pode ter uma elevação que não necessariamente esteja relacionada a um risco de câncer de próstata. Certo. Nós temos exames que a gente pode tirar essas dúvidas, tratamentos que às vezes a gente faz um tratamento e vê se realmente essa alteração de elevação desse exame de sangue PSA está relacionada a uma suspeita de câncer de próstata ou não. Então hoje dentro de exames, muitas vezes a gente utiliza ressonância magnética, tá? Ressonância magnética para a próstata é um exame muito valioso atualmente, porque ele serve para fortalecer muitas vezes a indicação de uma biópsia, né? Para a gente evitar submeter o homem
a uma biópsia desnecessária, né? Então, por quê? Porque a biópsia é um procedimento, né? Muitas vezes a gente tem que fazer a retirada de fragmentos da próstata, de pedacinhos da próstata. Então, isso pode trazer, como qualquer biópsia, às vezes algum efeito colateral, dor, infecção, às vezes um pequeno sangramento, né? Então, a gente procura, ao máximo, selecionar muito bem o homem para indicar uma biópsia para ele. Mas então, resumindo, é isso. Ou o toque alterado, ou o PSA, exame de sangue alterado. Se o médico tiver dúvida nesta indicação, ele pode recorrer a um exame de ressonância magnética. E aí eu pergunto, Celso, agora falando então de câncer, quais os principais tratamentos para o câncer de próstata e como que o urologista escolhe esse tratamento, né? Porque qual o critério para indicar isso para um ou aquilo para outro? Sabe que o câncer de próstata, pela frequência, ele tem muita literatura médica associada. Então, realmente, a gente traz toda aquela informação e aí a pessoa que está na sua frente, você individualiza tudo aquilo para ele. Para cada pessoa, a gente procura escolher o melhor tratamento. Então, já começa com a biópsia. Se a biópsia, ela vai mostrar, vamos supor, o homem tem o câncer de próstata, ou seja, ele tem um tumor maligno da próstata. Okay. Na análise do patologista, no resultado da biópsia dele, ele já vai dar o grau de agressividade daquela doença. Certo. A gente já faz uma divisão a partir da biópsia. Então, tem tumores, apesar de malignos, pouco agressivos, com agressividade média, intermediária, e os tumores bastante agressivos. Dali, a gente já fez uma seleção. Exatamente, estratifica. Outro ponto importante, fazer exames. Para o quê? Que é o que a gente chama em oncologia de estadiamento, ou seja, para checar se a doença está somente na próstata, se ela está localizada ou se eventualmente ela pode já estar acometendo outros órgãos. Muda totalmente o tratamento. Ou seja, quando a doença está localizada, está só na próstata, o tratamento tem finalidade curativa. Então a gente chega para a pessoa e fala, a sua doença está localizada. Então a nossa intenção é tratá-lo com intenção curativa. Quando, dentro dos exames que a gente pede tomografias, eventualmente uma ressonância, cintilografia óssea, que é um exame da medicina nuclear, que examina todos os ossos do esqueleto, se detectou doença em alguma área fora da próstata, então esse paciente ele já tem a doença avançada. Nesse caso, obviamente, ele será tratado, mas a gente já tem um outro foco. Uma outra certo. Que é o quê? De controlar a doença, procurar retardar a evolução da doença, tratar algum sintoma que ele já tem. Já vai ser mais contenção de danos, né? Exatamente, porque, por exemplo, às vezes tem homens que ele descobre um câncer de próstata por causa de uma dor óssea, né? Ele tem uma dor muito forte, que não está relacionada a movimento, vamos colocar aí uma dor na coluna. Pô, essa dor da coluna está diferente da dor que eu tive. Eu tinha uma dor diferente. E agora eu posso estar deitado que ela não melhora. Eu mudo de posição, ela não melhora. Então, às vezes, ele descobre que às vezes é uma metástase. E aí a gente acaba diagnosticando o câncer, vamos dizer assim, de trás para frente, né? Certo. Você não fez o diagnóstico inicial via suspeita na próstata, né? Já foi por um sintoma fora, né? Mas, de qualquer forma, é a partir daí que a gente vai definir o tratamento. Hoje, os tratamentos de destaque aqui no nosso país, nós temos todos disponíveis, né? São os tratamentos cirúrgicos, é o tratamento cirúrgico, né? Que é a prostatectomia, né? Uma cirurgia que remove a próstata toda, tá? A radioterapia, tá? Que é a radiação, né? A radiação lançada no órgão, na próstata. E a radioterapia é um tratamento que também como a cirurgia, se beneficiou muito da tecnologia. Sim. Tanto quanto a cirurgia, o armamentário de equipamentos óticas, né, cirurgia robótica, agregou do ponto de vista tecnológico,
Os equipamentos de radioterapia também. Celso, você falou pra gente aí das formas de tratamento, não é tanto cirurgia quanto a radioterapia. Você poderia destacar pra gente os efeitos colaterais desses tratamentos para o homem? Olha, Luiz, a cirurgia, os efeitos colaterais mais frequentes que o cirurgião ele expõe para o homem, como a próstata é removida na sua totalidade, ele pode ter incontinência urinária, que é perder urina, escapar a urina, ou ter disfunção erétil, muito conhecido como impotência sexual, que ele não consegue mais ter ereção, então ele não consegue ter ato sexual. Tá? Hoje, com o avanço da técnica, do conhecimento, dos equipamentos, a cirurgia minimamente invasiva, né? A gente faz muita cirurgia aberta para a próstata ainda, por corte? Faz, mas há uma tendência da nova geração de cirurgiões já estar realizando cirurgias minimamente invasivas, que seria o quê? Igual cirurgia de vesícula, que você faz os furinhos aqui na região do umbigo. Então, você opera o homem com menos agressão. Menos trauma. Menos trauma, exatamente, menos trauma. E essa manipulação, por ser mais delicada, ela traz menos risco de efeito colateral, que seria menos risco de incontinência, menos risco de impotência sexual. Lembrar que esses dois efeitos colaterais, eu sempre deixo isso bem claro para os homens, são tratáveis. Então isso é importante para o homem saber. Porque primeiro, ele está enfrentando uma doença que é um câncer. Então ele tem que tratar isso daí. Claro. Então essa doença ele pode morrer disso, mas ao mesmo tempo ele está preocupado com os efeitos colaterais. Mas eu sempre coloco para eles, mesmo que você tenha um efeito colateral, tanto um quanto o outro que eu listei aqui, eles são tratáveis. Em relação à radioterapia, ele pode ter esse tipo de efeito colateral, porque a radioterapia é a radiação que vai direto para a próstata. Então, ela pode afetar a bexiga, pode inflamar a bexiga. Ele pode ter também sintoma de ter que ir rápido ao banheiro, parece uma infecção urinária. Tá. Pode ter sangramento urinário, pode ter um pouquinho de radiação na região intestinal, pode alterar o padrão das evacuações, da eliminação das fezes desse paciente. Tudo isso é muito bem orientado e a gente tem uma tendência em avaliar o homem por completo. Como está a saúde cardiovascular dele? Será que ele é um bom paciente para ser submetido a uma cirurgia? Diabetes, alguma doença neurológica, uma doença de Parkinson. Será que é bom operar esse homem? Será que não dá para a gente fazer um tratamento menos agressivo para ele? A idade também. Os homens mais jovens têm uma tendência de a gente oferecer mais cirurgia do que os mais idosos. Então a gente vai colocando na balança. Mas hoje em dia eu posso dizer para vocês que para muitos casos a gente chega para a pessoa e fala, a sua chance de curar é igual, tanto com cirurgia quanto radioterapia. Nós vamos selecionar por idade, comorbidades, né? Isso aí. E para aquele que está com câncer bem avançado, vamos imaginar que, infelizmente, a coisa veio, como você mesmo diz, de trás para frente, né? Já foi descoberta uma metástase e tal. Para esse indivíduo, tem tratamento? Ele tem... O que a urologia pode oferecer para esse cara que, infelizmente, perdeu aquele melhor momento? Sim. Nesse caso, a conversa realmente já é outra, porque nessa fase, quando o câncer de próstata ele está avançado, a doença ela é interessante. O avanço da doença, câncer de próstata, quando ela já é metastática, quando ela já está em outros órgãos, depende muito do hormônio masculino, da testosterona, que é o nosso hormônio masculino que nos dá, que confere para o homem libido sexual, né, desejo sexual, função sexual, ganho de massa muscular. Então, o exame é um hormônio importante para nós homens. Só que quando o câncer de próstata é avançado, ele meio que alimenta o avanço do câncer de próstata. Certo. Então, as medidas que a gente faz, a primeira medida é bloquear a produção do hormônio masculino. Bloquear severamente.
acentuadamente. Então a produção de testosterona desse homem vai cair muito. Celso, eu quero mais uma vez agradecer a você Obrigado. o carinho de ter vindo, de ter dado informações tão importantes para o público do Med Saúde. Foi um prazer entrevistar você. Obrigado mais uma vez. Agradeço pela atenção para você, Vô, pelo Luiz, por ter conhecido você. E a gente está à disposição. Quando precisar é só chamar. É isso aí. O Med Saúde é seu bate-papo semanal com a saúde, sempre trazendo temas interessantes para que você possa estar sempre atualizado. É isso aí, canal 25 ou 525 NET.